Glória a Deus. Eu tenho 13 irmãos. O saúde da paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Mas graças a Deus, né, que nos tem concedido Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh, aleluias. Os alegres, felizes por o Senhor nos conceder mais um dia oportuno, né? Um dia de vida, de graça. Nós Deus, que na casa maravilha. do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. Glória a Meus Deus. irmãos, vamos meditar um pouquinho da palavra de Deus. Quero ser Deus poderoso, aleluias. Esse é o teu profeta, Jesus. Glória a Deus, aleluias. de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 7, o versículo de número 36, 37 e 38, João 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 36, 37 e 38, para meditarmos na palavra do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus A palavra do poderoso. Senhor. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde estou, vós não podeis ir? E o último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: e se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Repetindo novamente o versículo 37, parte B. Quem tem sede, venha a mim e beba. Toda a igreja, vamos lá? Quem tem sede, venha a mim e beba. Mais uma vez. Quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Deus acertar. Glória a Deus. Glória a Deus. Só a palavra de Deus que nós entendemos aqui, né? Que saiu da boca do nosso Mestre Jesus. Glória a Deus. Nós compreendemos que já traz uma edificação muito grande, muito poderosa para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, Glória. especificamente, esse texto não está falando dentro das nossas limitações de um milagre. Esse texto não está falando dentro da perspectiva das necessidades humanas, de uma provisão daquilo, da percepção daquilo que o povo estava esperando receber, e que o povo estava esperando que a sua necessidade fosse suprida desta feita. Haja vista que nós entendemos que Jesus ele cumpriu aqui na terra o seu ministério, catalogando acerca de 41 milagres em sua curta trajetória ministerial, que foi há cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Mas nos evangelhos sinóticos de Jesus Cristo, nós encontramos que Jesus fizera aproximadamente 41 milagres e 3 ressurreições. Mas aquilo que nos enfatiza e que nos leva, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós compreendemos o propósito que Cristo veio realmente realizar, a soberania da mensagem de Cristo e a soberania da pregação de Jesus Cristo
não estava especificamente estribada apenas em milagres. Porque nós entendemos ao ler as Sagradas Escrituras que os milagres que Jesus operou era consequência da manifestação do poder de Deus e da sua soberana vontade. É importante nós compreendermos que a vontade de Deus para nós está maior do que os milagres que nós precisamos e que nós aguardamos receber da parte de Deus. Nós vamos entender aqui nessa mensagem, no teor principal dessa mensagem, que a soberania da vontade de Deus na revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, para com o seu povo, está muito além dos milagres, dos prodígios que a nossa perspectiva do nosso cotidiano esperamos receber da parte de Deus. Porque muitas vezes nós viemos à igreja, nós viemos ao culto na percepção de que Deus vinha resolver os nossos problemas. Nós viemos muitas vezes ao culto pedindo a Deus uma solução para a nossa situação. Mas o que nós deixamos muitas vezes de sensibilizarmos é que a vontade soberana de Deus é que nós entendemos o propósito da sua vontade. Compreendemos que Jesus, na manifestação e na pregação do seu culto ministério, Jesus ele trouxe a revelação da vontade de Deus, que era que os pecadores compreendessem, que era que os pecadores entendessem o propósito verdadeiro, que era da vida eterna, que era de salvação, que era a mensagem de renúncia, que era a mensagem do reino, que era a mensagem para que os homens se desapegassem das coisas dessa vida e compreendessem o sentido real da vontade de Deus. E mais uma vez Jesus teve a oportunidade de atender a percepção humana. Entenda para você compreender o sentido dessa mensagem. Jesus teve a oportunidade porque os discípulos convidaram para que Jesus viessem a Jerusalém, voltassem para a Judeia e demonstrassem um daqueles grandes prodígios que ele estava acostumado a fazer. Os discípulos chamaram Jesus mestre. Todo mundo está em Jerusalém, todo mundo está reunido lá. Então é um momento exato, é um momento explosivo, é um momento oportuno para que o Senhor venha conosco para esta grande festa. Porque certamente o Senhor vai manifestar o seu poder, certamente o Senhor vai manifestar a sua glória. E na manifestação dos milagres, e na manifestação dos prodígios, e na manifestação dos grandes sinais, o povo vai reconhecer, o povo vai entender que o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas Jesus entendendo que, e Jesus mostrando também para os seus discípulos que ainda não tinha entendido a amplitude e a plenitude da sua vontade, a plenitude do seu propósito, os discípulos não tinham compreendido que maior é a vontade de Deus do que milagres, do que uma bela de uma apresentação. Porque na perspectiva da maioria dos discípulos de Jesus, a grandeza seria a manifestação dos milagres, mas na percepção do Filho de Deus não era a manifestação dos milagres, na percepção de Jesus Cristo não era a manifestação dos prodígios, na percepção de Jesus e no entendimento que Jesus quis mostrar para eles que outrora não havia compreendido que maior do que os milagres é a vontade de Deus em nossa vida. Maior do que aquilo que nós queremos buscar, maior do que aquilo que
que, como nosso cotidiano, nós queremos receber de Deus. É a vontade da revelação de Deus para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Glória. Porque isso até nos nossos dias atuais é difícil ser compreendido. O discípulo chama Jesus e fala assim: Senhor, vai a Jerusalém, volta para Jerusalém, porque é o momento oportuno, é o momento que o Senhor ele venha manifestar aqueles milagres, como a ressurreição de Lázaro, como a ressurreição da filha de Jairo, como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Senhor, faz um grande sinal, faz um grande milagre, faz uma grande maravilha, para que eles entendam que tu és o Messias e te considera como Machia, ou como Messias. Só que Jesus, voltando para os discípulos, assim: vão vocês, porque para vocês todo tempo é tempo, para vocês toda hora é hora, mas para mim ainda não é chegada a minha hora. Glória. Jesus, então, ele não atendeu a perspectiva do momento que os discípulos esperavam que Jesus atendesse. Entenda bem que nem sempre Jesus ele vai corresponder com as nossas perspectivas, com as nossas expectativas. Porque o que Jesus ele quis mostrar nessa mensagem, Luciano, é que a vontade de Deus está muito soberana, está muito acima, está muito à frente do que aquilo que nós esperamos receber, para apenas alimentar as nossas próprias vontades. Porque Jesus está se tratando de algo soberano, Jesus está falando de algo maior, Jesus está falando e tentando passar a mensagem, mas o povo não quer entender. Mas o discípulo não estava conseguindo compreender, mas a maioria não consegue compreender que a vontade de Deus é muito maior do que aquilo que nós queremos para nós mesmos. E eles voltaram para Jerusalém sem compreender o que Cristo queria, sem compreender o propósito verdadeiro. Eles estavam esperando algo que viesse suprir, porque Jesus também era acompanhado de uma grande multidão, e dentro dessa grande multidão que Jesus era acompanhado, tinha pelo menos 3 multidões. Uma das multidões era a multidão dos curiosos, a outra multidão era a multidão dos necessitados, e o outro era aqueles que estavam realmente querendo verdadeiramente seguir Jesus, não importasse o que iria acontecer, não importasse se não tinha mais respondendo às suas perspectivas, mas alguns daqueles ali eram verdadeiros e queriam realmente estar ao lado do Mestre. Mas não eram todos, a sua grande maioria, porque alguns da maioria queriam Jesus, porque aonde Jesus estava tinha milagre, aonde Jesus estava tinha pão, aonde Jesus estava tinha provisão, aonde Jesus estava tinha porta aberta, tinha externo, ninguém passava fome. Nós observamos na multiplicação dos pães, ali tinha quase 5.000 pessoas e Jesus alimentou todo mundo. Então, sabendo da fama de uma pessoa dessa, todo mundo queria estar perto dele. Mas o propósito de Jesus não era esse. O que Jesus está tentando nos mostrar aqui nessa noite, que milagre é consequência de uma vida de obediência e de tentando compreender a vontade soberana do Pai. Milagre não é a prioridade no reino. A prioridade no reino é a vontade de Deus sobre a nossa vida, é tentar chegar à compreensão de qual é a vontade de Deus. E o que aconteceu foi que Jesus não foi, mas a Bíblia diz, a minha Bíblia vai dizer que quando chega no último dia da festa, porque estava acontecendo um grande alvoroço lá em Jerusalém. Preste bem atenção. Jerusalém estava cheia porque anualmente acontecia a festa das cabanas, e por outros chamados da festa dos tabernáculos. E após a festa da Páscoa
festa no Alto de Jerusalém. Então havia ali os gentios, havia ali muita gente que a população de Jerusalém cresceu de igual modo, que não tinha como suportar, não tinha como atender às necessidades do povo, e nem também as necessidades dos animais para alimentar, e nem para matar a sede dos camelos, porque na cidade de Jerusalém só havia 2 reservatórios de águas nessa época. Um era no tanque de Siloé e outro era no tanque de Betesda. Então o que aconteceu é que a aglomeração de pessoas nesse dia da festa em Jerusalém era grande, que acabou-se a água. Então o problema crucial da população era a falta de água para tomar banho, para se alimentar e para também matar a sede dos camelos. Mas o que aconteceu é que Jesus deixou que o povo estivesse em alvoroço, porque o povo estava preocupado com as suas necessidades. Jesus permitiu que o povo ficasse em desespero para o encerramento da grande festa, porque o povo estava preocupado com algo material, o povo estava preocupado com algo que poderia suprir a sua sede material, a sua sede física, e também a sede dos seus camelos, dos seus animais. Nós observamos aqui, nós aprendemos aqui, que muitas vezes nós queremos tantos benefícios de Deus, ou aquilo que Deus pode nos proporcionar, e se entramos e adequamos a mesma circunstância que estava o povo ali em Jerusalém. Estamos preocupados com algo que está nos faltando. Estamos muitas das vezes preocupados com algo que está nos entristecendo por causa da nossa vida, por causa do desconforto que tem gerado em nossas vidas. Mas o que aconteceu foi que naquele grande dia da festa, no último dia da festa, o dia que nem os discípulos esperavam que Jesus fosse lá, Jesus subiu para Jerusalém. Então ele tomou uma posição de destaque no meio da multidão, e o povo estava alvoroçado esperando o encerramento. E quem é que aparece lá? De repente lá vem Jesus descendo, aleluia, dizendo e gritando: ei! E o povo olha para Jesus alvoroçado, e Jesus grita: quem tem sede, vem a mim e beba. E o povo, porque o problema do povo era água, então o povo voltou a atenção para Jesus, e Jesus trouxe a verdadeira mensagem que eles precisavam de ouvir. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Você não está entendendo que o problema do povo era um e a mensagem de Jesus foi outra. O problema do povo era material, mas quando Jesus falou de água, todo mundo voltou a atenção para ele, e ele transmitiu a mensagem do reino de Deus. Ele estava precisando de água para saciar a sua sede, eles estavam precisando de água para matar a sede dos animais, dos camelos, mas Jesus se apresenta como aquele que tem a água da vida eterna, aquele que tem a água que pode purificar os pecadores dos seus pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, calabaia, sério. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus e maravilha. Aleluia. O que nós devemos entender aqui nessa noite é que aquilo que nós estamos esperando receber, dentro daquilo, Deus tem uma mensagem para a sua alma, Ele tem uma mensagem para a sua vida, Ele quer matar a sede da sua alma, e você está preocupado com a sede física. Jesus apresentou a solução espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Glória. O que muitas vezes nós não conseguimos entender, irmãos, é que nós fazemos alguns questionamentos com Deus. Porque nós muitas vezes queremos um Deus que nos beneficia, nós queremos um Deus da provisão, nós queremos o Jeová Dersi, aquele que é a nossa bandeira, nós queremos o Jeová
provê. Nós queremos o Jeová Samar, aquele que é o Deus que cura. Nós queremos o Jeová Shalom, aquele que traz a paz. Mas quando se trata de submetermos a sua soberana vontade, nós queremos fugir da realidade daquilo que Deus nos quer. Nós possamos estar doentes, mas Jesus tem uma palavra para a sua alma. Nós possamos estar necessitados, mas a prioridade é a palavra para a alma. Você não entendeu que Jesus está falando que o povo estava alvoroçado? Jesus fala da água, o povo volta a atenção para ele, porque o povo estava precisando de água, literalmente de água. Mas Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba. E quando Jesus fala: quem tem sede, vem a mim, opa, será que está chegando água? Jesus fala da água da vida. E aquela mensagem matou a sede da alma daquele povo. Porque nós entendemos aqui que Jesus fez um milagre espiritual. Porque o maior milagre que Jesus quer fazer não é um milagre físico. Que nós entendemos na nossa geração que o povo quer buscar mais milagre físico, né? É bênção, é cura, a cura do câncer. Tem. Devemos buscar, nós somos humanos, temos as nossas limitações. Nós queremos buscar o milagre do nosso dia a dia, uma cura de uma dor de cabeça, uma cura da visão, uma cura de uma paralisia, uma cura de alguém que está com problema, que está hospitalizado, que está com câncer, que está com tumor. Devemos orar. Mas o que nos prioriza aqui, a palavra de Deus nessa noite, é que Jesus, ele quer suprir as necessidades primeiro da sua alma. O povo estava com sede de Deus, estava querendo água. Jesus apresentou a água da vida, para depois certamente saciar a sede física deles. É por isso que quando Jesus ele mostra o conteúdo, o teor da sua mensagem, que a prioridade não é milagre, Senhor. A prioridade não é milagre. Eu sei que milagre enche igreja, mas a prioridade é o reino. Porque Jesus falou que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Milagre é consequência, Jesus está ensinando. Milagre é consequência, provisão é consequência, mas a prioridade é submeter-vos à vontade soberana de Deus. Nós devemos procurar entender qual é a soberania da sua vontade, entendendo que nem sempre a vontade de Deus vai casar com aquilo que nós queremos. Eu sei que eles estavam esperando criou grandes expectativas, porque Jesus sim fazia milagre. Onde Jesus estava, milagre aconteceu. O primeiro milagre de Jesus foi justamente nessa percepção. Porque esse problema de Jesus, do povo, era água. Jesus não tinha problema em fazer milagre na água, em fazer chover, em fazer criar uma bolsa de água para matar a sede do povo, dos seus camelos, dos seus animais. Porque Jesus, no seu primeiro milagre, os discípulos já tinham sobrevivido isso, já tinham tido essa experiência pessoalmente. E Jesus, no seu milagre, fez um milagre que contrariou as leis naturais da física. O primeiro milagre que Jesus fez ali no casamento, no Caná da Galileia, no Evangelho de Jesus, João capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus foi quando Jesus chegou na festa e não tinha vinho. O povo falou. Então o que aconteceu ali? Eles vieram para Jesus e disseram assim: ó, não tem vinho, não tem o principal da festa. Jesus, contrariando a lei da física, naquele momento pediu para que os seus discípulos pegassem lá e enchessem as talhas de água. E contraria ali, porque segundo a ciência, Jesus ele precisava de reunir energia, a energia de pelo menos 200 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea, para realizar um milagre na grandeza dessa proporção de transformar a água em vinho. E outra coisa, e vinho bom, e vinho verdadeiro. Porque Jesus, ele fez algo extraordinário. Ele contrariou a
natural da física, havia uma impossibilidade de fazer ali a água se transformar em vinho. Por quê? Porque Jesus, ele fez como se tivesse pegado um reator atômico nuclear e arrebentando ali então a naturalidade dos átomos, dos prótons, nêutrons e elétrons, fazendo aqui uma reunião, uma união de energia para que realizasse, colocando na água aquilo que não tinha, que era o carbono, o nitrogênio. Na água não tinha, mas Jesus fez, instantaneamente ele fez um grande milagre, que até os mestres ficaram abismados como Jesus tinha feito um milagre naquela natureza. Meus discípulos, sabendo de tudo isso, que Jesus tinha feito um milagre lá no começo da sua história, eles entendiam que se Jesus fosse no meio da multidão para se apresentar, mas Jesus não estava querendo se apresentar. Jesus estava querendo apresentar sim, não a pessoa dele como curandeiro, mas Jesus estava querendo apresentar a vontade soberana de Deus, o propósito maior de Deus, que é a sede da alma do pecador, que é a fome de Deus do pecador. Eles estavam precisando de água, mas primeiro eles estavam precisando da sede espiritual, de matar a sede espiritual. Eles estavam precisando de saciar o físico, mas primeiro a vida espiritual. Ei, Jesus está dizendo aqui nessa noite, nós devemos nos submetermos primeiramente à soberania da sua vontade, que é soberana, para depois o milagre vai ser consequência. Você não vai priorizar milagre, porque o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa, no seu cotidiano, aquilo que você precisa. Por quê? Porque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão acontecer. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos compreender a vontade de Deus e nos submeter a essa vontade soberana. Soberano Deus, nós oramos te agradecendo, Senhor, que a sua palavra possa entrar e achar lugar no nosso coração, que o seu Espírito Santo venha trabalhar em nossa vida e nos ensina a ser servos, e nos ensina, Senhor, respeitar a tua soberania, e nos ensina, Senhor, que somente o Senhor tem o poder de mudar o quadro da nossa situação. Somente o Senhor tem o poder de nos mostrar o caminho que nos conduz de volta ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, nessa noite desperta a tua igreja e nos faz nessa noite como saudade, Senhor, que está com disposição de trabalhar para o reino, de servir o reino. Ele sai daqui nessa noite, Senhor, entendendo qual é o propósito da tua vontade. Senhor, seja conosco, seja com a tua igreja, seja com o teu povo nessa noite. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus.